Bom dia a todos. Na aula passada, nós estudamos, no final da aula, o modelo do Okumura, um modelo totalmente empírico, baseado em diversas medidas que foram realizadas no Japão durante os anos de 1960. E a grande vantagem dessa técnica é que as medidas foram feitas em grandes quantidades e envolvendo ambientes bem diferentes, bem distintos, de maneira que eles puderam, o Okumura, a equipe dele, pôde levantar modelos não só para áreas urbanas, mas também para outros tipos de áreas rurais, áreas suburbanas. E o problema fica em saber como você agora adapta isso para a sua realidade, né? O que é uma área urbana, o que é uma área aberta, ainda mais lembrando que isso foi feito há mais de 50 anos atrás. Mas, de qualquer maneira, foi um modelo que ajudou bastante a desenvolver vários serviços de comunicação, principalmente na faixa de UHF e VHF, sem a necessidade de fazer medidas. E aí, nos anos 80, um pouquinho antes disso, quando as comunicações celulares começaram a serem mais desenvolvidas, né, percebendo que o modelo do Okumura é um modelo muito bom, esse pesquisador, também japonês, o Hata, ele acabou pegando aqueles ábacos, aquelas curvas do Okumura, e ele propôs, então, um modelo empírico baseado em equações que substituem os ábacos do Okumura. Isso ajudou a popularizar esse modelo do Okumura, passou a ser chamado de modelo de Okumura-Hata, popularizou, ele acabou virando um padrão, praticamente, nessa área de predição de cobertura em VHF e UHF. O modelo do Okumura, se vocês lembrarem, ele vai até 2 GHz, e pessoas perceberam, né, que as curvas podiam ser extrapoladas até 3 GHz, que ainda assim os resultados eram satisfatórios. O modelo do Okumura-Hata, né, o modelo do Hata, ele não vai até 3 GB. As curvas, ele obteve, né, uma boa precisão nas extrapolações dele, de tal maneira que o modelo do Hata não abrange todo o domínio estudado e investigado pelo Okumura e os colegas dele. Então, por exemplo, no caso de frequências, esse modelo vale de 150 MHz até 1.500 MHz. Depois, um estudo europeu acabou estendendo o modelo do Hata até 2 GHz, mas originalmente as fórmulas... Oi? Alguma pergunta? As fórmulas empíricas do Hata são para o domínio de 150 a 1.500 MHz. Nas curvas do Okumura, também tínhamos enlaces que iam de 1 km até 100 km. Já no caso do Hata, até 20 km. Ele está pensando mais no ambiente urbano, desenvolvimento da primeira geração de comunicação celular, telefonia celular. E as alturas do transmissor do Okumura iam até 1 km. Né? Aqui vai até 200 metros, ou seja, no alto de prédios, em ambientes urbanos. Então, restringindo o domínio de aplicação dos ábacos de Okumura para este domínio, o Hata apareceu com um conjunto de equações que faz com que a gente acabe não precisando mais de utilizar as curvas do Okumura. Então, vocês não vão entender, ninguém vai entender direito o que está escrito aqui, simplesmente uma fórmula totalmente empírica, baseada nas curvas obtidas através de medidas. Então, no caso daqui, o modelo do Hata é dado em termos de atenuação. Atenuação, obviamente, que fazendo a relação com a potência do transmissor, e tomando cuidado com os sinais, vocês podem depois passar essas equações de atenuação para a potência recebida. Mas, em princípio, elas foram dadas em termos de atenuação. Então, nós temos aqui, para aquilo que o Hata definiu como região urbana, a atenuação é dada
por essa equação, onde eu acrescentei esses últimos termos, que é para adequar a notação ao que a gente tem adotado até hoje. A gente põe dentro da atenuação do enlace os ganhos do transmissor e do receptor. Enquanto que no estudo do Rata, ele assumiu que os dois eram isotrópicos, ou seja, você acrescenta aquilo posteriormente. A gente está acrescentando aqui na equação para manter a notação, ou seja, a definição de atenuação aqui é aquela mesma que a gente vem seguindo desde o primeiro dia de aula, tá? Então está aqui uma fórmula totalmente empírica. Aqui você tem que pôr a frequência em megahertz, a altura do transmissor em metros, uma correção para a altura do receptor, que vai aparecer daqui a pouco, depende do ambiente. Agora, observem, acima de tudo, que dadas as características do transmissor e do receptor, incluindo as alturas dos mastros, dada a frequência do seu enlace, esse modelo do Okumura-Hata, na verdade, é um modelo log distância. Aqui, ó. Pergunta: nesse modelo log distância do Okumura-Hata, qual é a distância de referência? Qual é o D0? Oi? Alguém? Qual é o D0? Ninguém quer arriscar? Tá todo mundo aí? Se a distância tem que ser dada em quilômetros, qual é o D0 utilizado? Qual é a distância de referência? 1 quilômetro. Um quilômetro, exatamente. É um modelo log distância, onde a distância de referência é aquela, ó, do início do domínio, 1 quilômetro. E quanto vale o N, a inclinação N desse modelo log distância? É esse termo entre colchetes, entre chaves, perdão, esse termo entre chaves dividido por 10. Está aqui o 10N e está aqui o log de D sub D0. O resto é a potência, segundo as medidas realizadas, é a potência, aliás, perdão, aqui não é a potência, aqui é a atenuação, desculpa. É a atenuação a 1 quilômetro da antena. Isso daqui, ó, em cima, é junto com os ganhos, né? É a atenuação a 1 quilômetro da antena. Quando a distância for de 1 quilômetro, que dá 0, restam os outros termos. Então, repara, um modelo de Rata, ele é log distância. É um modelo log distância. É uma maneira de você estimar o comportamento médio, tanto da atenuação como da potência, sem precisar fazer medidas. Alguém, no caso foi o Okumura, junto com a equipe, alguém levantou esses dados para você. Lógico, tem que ajustar o teu cenário ao cenário japonês daquele tempo para usar o método. Essa atenuação, ou essa correção da atenuação, devido à altura do receptor, ela é dada nas fórmulas abaixo. Se você tiver o que é definido no modelo como uma cidade de dimensões pequenas ou médias, então você vai utilizar essa fórmula daqui, ó. Desculpa. Repara que aqui não tem nada variando com a distância. A única variação com a distância é dada por esse termo aqui, ó. Bom, se a cidade for grande, dependendo da frequência, essa vai ser a correção segundo a altura. Então, repare, não tem explicação física para uma fórmula como essa. É uma fórmula empírica obtida através das curvas dos ábacos do Okumura, que, por sua vez, foram obtidos depois de diversas medidas realizadas no território japonês.
Se por acaso a sua região não for urbana, for suburbana ou rural, você vai corrigir o que é obtido da expressão anterior, usando a correção de altura, assumindo uma cidade grande. Você vai usar o que foi obtido ou o que é obtido das expressões anteriores, dependendo da situação, e corrigir por essas fórmulas empíricas aqui, que só dependem da frequência. Então, aquela correção por causa da área também é feita aqui no modelo do Rata, sem a necessidade dos ábacos do Okumura. Mas lembrando que aqui a frequência é até 1.500 MHz. Alguma pergunta até o momento? Então, prosseguindo, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício comparando o resultado que sai dos ábacos do Okumura com o resultado que sai dessas fórmulas do Rata. A gente vai ver que existe uma diferença, mas ela é da ordem de 1,5 dB no caso do nosso exercício. Bom, continuando, né? Se você quiser adaptar esse modelo do Okumura-Rata para fazer cálculo de potência, é só usar essa relação daqui, como sempre, né? Lembrando que a gente já colocou na fórmula de atenuação do modelo Okumura-Rata os ganhos das antenas. Então, por isso que a gente pode usar essa relação, que é a mesma que a gente tem usado desde o início do curso. Outra coisa interessante, se não me engano, não foi o Okumura-Rata, o Rata, perdão, que fez isso, mas vamos lembrar que o trabalho do Okumura foi baseado em diversas medidas. Então, ele também obteve variabilidade em torno de valores médios globais. Então, dentro dos dados obtidos pelo Okumura e a turma que ele comandava, também foi possível definir o desvio padrão, assumindo um sombreamento log normal. Então, a gente consegue também utilizar os dados do Okumura para montar, por uma determinada região, o modelo de sombreamento log normal. E, consequentemente, se a gente consegue o modelo de sombreamento log normal, conseguimos também a percentagem de área coberta. Ou seja, tanto a probabilidade no perímetro, como também a probabilidade na área toda. Então, segundo os dados que foram obtidos através das medidas realizadas pelo Okumura e sua equipe, o desvio padrão é dado por essa fórmula empírica, que depende do ambiente e da frequência em megahertz. Então, com o auxílio da equação acima e com o auxílio da equação do Rata, que é log distância, a gente estende o modelo do Okumura-Rata para também adquirir um modelo de sombreamento log normal e percentagem de área coberta. Então, repare das equações anteriores, eu vou voltar atrás. Repare daqui, ó, essa de novo é a equação do Rata, voltei lá atrás. Então, como eu já tinha dito, o D0 é 1 km e 10N é dado por isso daqui, ó. Então, daqui você tem o valor do N, tem a distância de referência D0, o modelo log distância correspondente, e agora para o modelo de sombreamento log normal, que estava faltando, era o desvio padrão, em decibéis. Repare que o desvio aqui já é dado em decibéis. E você pode, então, agora ter o seu próprio modelo de sombreamento log normal. Então, para deixar claro, está aqui a razão sigma sobre n, de acordo com os dados do Okumura. Alguma pergunta? Então, prosseguindo, nesse exemplo 22, a gente vai comparar, no caso, potência recebida
obtida diretamente do ábaco do Okumura e obtida utilizando a fórmula apresentada pelo Hata. Então, seja uma certa radiobase, operando num ambiente suburbano em 900 MHz. Ou seja, estamos abaixo dos 1500, a gente pode usar as fórmulas do Hata. E aqui eu estou dando a IRP da rádio base. Então, já estou dando aqui a multiplicação do ganho pela potência do transmissor, 1 kW. Esse transmissor tem um mastro de 100 metros. E o comprimento do enlace é de 20 km, ou seja, dentro daquilo que o Hata propôs. Do outro lado, o receptor possui uma diretividade de 2 dB, com uma eficiência de recepção de menos 1 dB, por causa de perdas. Ou seja, qual é o ganho da antena receptora? Diretividade 2 dB, eficiência representada por uma perda de menos 1 dB, perdas de 1 dB. Qual é o ganho do receptor? Lembrando que ganho é diretividade vezes eficiência. Bora, pessoal. Alguém sabe? Diretividade vezes eficiência na escala linear. 1 dB. Na escala logarítmica. Oi, pode falar? 1 dB que vai ficar? 1 menos 1 dB. Então, isso daqui equivale a dizer que o ganho da sua antena receptora é de 1 dB. E ela tem uma altura, esse receptor tem uma altura de 2 metros. Mais uma vez, ignorando perdas de polarização, vamos determinar o valor da potência mediana, significa que é aquela reta na escala log-log que passa através dos mínimos quadrados pelo meio das medidas realizadas. Determine a potência recebida, né, a mediana da potência recebida, de 50%, pelos modelos de Okumura e Okumura-Hata. No Okumura sozinho, vamos usar os ábacos e as fórmulas apresentadas, quanto que aqui as fórmulas foram obtidas de forma empírica. Bom, começando pelo modelo do Okumura, vamos lembrar que a gente precisa calcular a potência segundo o modelo do espaço livre. Porque a informação contida no modelo do espaço livre, ela foi filtrada de dentro dos ábacos do Okumura. Então, para calcular a atenuação de espaço livre, a gente precisa primeiro do comprimento de onda. Para 900 MHz, dá mais ou menos 33 milímetros. A distância do enlace, o comprimento do enlace é de 20 quilômetros. Então, no nosso caso, a atenuação de espaço livre é de 117,55 dB. Então, lembra sempre, valores em dB, 2 casas decimais, por uma boa precisão. Não foi dada a potência do transmissor, nem o ganho do transmissor, mas foi dada a IRP, que na verdade é o produto do ganho pela potência do transmissor. Em decibéis, a soma. Em decibéis, esse valor geralmente é dado em dBm. A referência de potência em VHF e UHF geralmente é o miliwatt. Isso vai fazer com que a gente também calcule este valor em dBm. 1 kW é 10 elevado a 3. A referência é o miliwatt. 10 elevado a 3 dividido por 10 a menos 3, isso dá 10 a sexta. Passa o 6 para fora. Então, 1 kW é igual a 60 dBm. Então, esse valor aqui já é IRP em dBm, 60 dBm. O ganho do receptor em dB, já foi dito, ele vale 1 dB. A atenuação de espaço livre, que no nosso caso deu 117,55.
sinal de menos, porque a atenuação reduz potência, e finalmente não tem perda de polarização, 0 dB para o PLF. Então, fazendo as contas, segundo o modelo do espaço livre, a 20 km, você tem menos 56,55 dBm chegando no seu receptor, se não houvesse nenhum obstáculo em volta. Até aqui foi uma revisão do modelo do espaço livre. Alguma pergunta? Então, prosseguindo, agora vamos para o modelo do Okumura. Então, primeiro temos aqui uma correção para o ganho do transmissor, para a altura do transmissor, cuidado para não confundir, como eu fiz agora, isso daqui com o ganho do transmissor. Isso é a correção, que no caso aqui, letra G, significa que na atenuação ela entra somando, porque a altura do transmissor no nosso problema não é os 200 metros, que foi o padrão adotado pelo Okumura. Então, você tem uma correção aqui, ó, menos 6,02 dB, por causa da altura do transmissor. Além disso, idem para o receptor. No caso do Okumura, o padrão é 3 metros de receptor. Aqui no enunciado, a gente falou que o receptor tem 2 metros de altura. Então, temos uma correção aqui também para a altura do receptor, menos 1,76 dB. Nós precisamos pegar aquela atenuação padrão para uma área urbana do primeiro ábaco do Okumura, que depende da distância, cada curva aqui uma distância diferente, de 1 km até 100 km. E também função da frequência, desde 100 MHz, originalmente ia até 2000, 2 GHz, mas depois foi estendido até 3 GHz. No nosso caso, a frequência de 900 MHz, então é mais ou menos nessa orientação, e foi dito que o enlace é de 20 km. Então, essa daqui ó, é a curva de 20 km. Onde os dois se encontram, você faz a leitura aqui do lado esquerdo. E, segundo o ábaco, deu mais ou menos 32,5 dB. Além disso, tem a correção pelo fato da área não ser urbana. Segundo o enunciado, nós estamos classificando essa área como suburbana. Aí, nesse caso, além da área, entra aqui a frequência. Então, a nossa frequência é 900 MHz. Então, você tem aqui uma correção pelo fato da sua área não ser urbana de 9,5 dB. Então, obtidas as correções, tendo o modelo, o valor da potência segundo o modelo do espaço livre, e tomando cuidado para não errar os sinais. Então, cuidado, aquilo que aumenta a potência diminui a atenuação e vice-versa. Então, temos aí que, segundo o modelo do Okumura, o sinal que é recebido nessas condições é em torno de menos 87,33 dBm. Alguma pergunta, pessoal? Agora a gente vai fazer a mesma coisa usando direto as equações fornecidas pelo Rata, ou seja, sem a necessidade de fazer essa leitura através do gráfico. Então, segundo o modelo do Okumura-Rata, primeiro a gente tem que fazer o cálculo assumindo que você tem uma região urbana. Depois a gente faz a correção para a região suburbana. No caso, a gente está trabalhando com potência. Então, vai ser a potência do transmissor em dBm menos a atenuação dada pelo modelo do Rata para a região urbana. A fórmula ficou lá para trás, essa coisa grande aqui, ó.
No nosso caso, o ganho do receptor já foi dado, 1 dB. E quando você juntar a potência do transmissor com o ganho do transmissor, isso dá a IRP, também já foi dado para nós, 60 dBm. E o resto você faz as contas. Por exemplo, a frequência é 900 MHz, então você vai pôr aqui dentro 900. A altura do transmissor é 100 metros, então você vai colocar aqui dentro 100. E a única coisa que não aparece aqui é quanto vale a correção devido à área não ser urbana, mas, a correção que depende da altura do receptor. A correção para a altura do receptor, que no nosso caso é de 2 metros. Essa fórmula também foi apresentada, lembrando que no caso da região suburbana, a gente primeiro utiliza o modelo do Rata para a região urbana, assumindo cidade grande, para depois fazer a correção da área. Então, para a cidade grande, a correção por causa da altura do receptor é dada por essa fórmula, uma correção de 1,05 dB. Substituindo lá em cima, finalmente temos o cálculo da potência se a região fosse urbana, menos 98,52 dBm. Mas como a região é suburbana, temos que fazer uma correção. Nós temos que pegar o valor encontrado e somar isso daqui, ó. Onde esse 900 é o valor da frequência em megahertz. E no final, se eu não errei conta, deu menos 88,57 dBm. Vamos voltar rapidinho lá atrás. No caso do Okumura, se não me engano, deu menos 87,33. Aqui. Então, repara que houve uma diferença aí em torno de 1,2 dB. Então, não é exato, não é igual. Além do que, tivemos os problemas das leituras. Isso aqui foi no olhômetro, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, teve uma diferença aí de aproximadamente 1,2 dB. Mas, pelo menos, a gente consegue fazer essas contas sem a necessidade de utilizar um ábaco. Aproveitar aqui, alguma pergunta, pessoal? Então, basicamente, esse é o modelo do Okumura Rata, apresentado há 40 anos atrás, numa revista americana do I3S. Nessa época, as comunicações pessoais, né, telefonia móvel, elas estavam começando a se desenvolver. Os Estados Unidos acabaram, por causa da regulação, das brigas entre as empresas, acabou demorando um pouco mais. Mas no Japão e na Europa, isso aí começou a se desenvolver rapidamente. E aí, entre outros, os europeus perceberam que esse modelo proposto pelo Rata era um bom modelo. Então, já pensando nas outras famílias, nas outras gerações de comunicação, eles estenderam esse modelo do Rata. Originalmente, o modelo do Rata vai até 1.500 MHz. Apesar das curvas do Okumura originalmente irem até 2.000 MHz, 2 GHz. Então, os europeus resolveram pegar os dados do Okumura e estender, ou seja, fazer mais ou menos o que o Rata fez, só que indo até 2 GHz. Ou seja, essa extensão ela vai trabalhar independente daquilo que você viu antes. Então, aqui vai completar o domínio do Rata. Antes, ele ia até 1.500 MHz. Agora, nesse novo modelo, chamado COST 231 Rata, você vai obter valores entre 1.500 MHz e 2.000 MHz. Eu vou passar mais rápido, mas basicamente são esses números que a gente não sabe de onde veio. Mas repara, o modelo continua sendo log distância. Olha lá. É o modelo log distância. Inclusive, se eu não estou enganado, isso daqui ó,
É praticamente a mesma fórmula anterior, se eu não estiver enganado. Então, continua sendo um modelo log distância. E aí, se a cidade for média ou subúrbio, se não for, você tem aqui um acréscimo de 3 dB e por aí vai. E nesse caso, eles estão pensando mesmo em regiões menores. Se não me engano, esse COST 231 é da década de 1990. Eles já estão pensando realmente na segunda geração de telefonia móvel e para tanto alturas como áreas menores. Lembra que no modelo do Rata, perdão, essa aqui não se aplica para microcélulas. O modelo do Rata, e tanto o modelo do Rata como o modelo do Okumura. O modelo do Okumura Rata só vale para distâncias iguais ou maiores que 1 quilômetro. Então, essa extensão mantém isso. Não pode ser usada em microcélulas. Para distâncias, comprimentos de enlace maiores, posteriormente, essas coisas são sempre estudadas de ano em ano, de 2 em 2 anos, lá em comissões estabelecidas pelo ITU. Todo ano, ou de 2 em 2 anos, tem reuniões lá na Suíça, o pessoal de todos os países membros, né? Quem puder ir, vai. Infelizmente, eu nunca pude ir, nunca fui chamado também. Mas tem gente aqui do Brasil, professores do Brasil, gente do governo, das empresas, que participam dessas reuniões. Então, você tem as recomendações do ITU. E no caso aqui, o R tem a ver com radiopropagação, porque existem vários grupos, várias comissões dentro do ITU. Radiocomunicações, que envolve não só comunicação via satélite, como comunicação na troposfera e especificações sobre antenas, é um grupo dentro do ITU. E esse grupo tem as suas recomendações. P. Sempre um número. Repara, essa aqui é 529. Tá? Essas recomendações vão sendo adaptadas, modificadas com uma certa periodicidade e, eventualmente, algumas delas são simplesmente descontinuadas, né? E outras surgem. Então, essa recomendação, que eu não sei de que ano é, estendeu o modelo do Rata, que lembra que o modelo do Rata é até 20 quilômetros. Então, pensando na área de radiodifusão, TV e rádio FM, os europeus, principalmente, né, resolveram estender, fazer algo parecido, indo além dos 20 quilômetros que o Rata inicialmente se propôs a fazer o estudo. Então, eles pegaram lá as curvas, os dados do Okumura e estenderam o modelo para distâncias maiores. E é isso daqui, ó. Repara que agora não é mais um modelo log distância. Deixou de ser um modelo log distância, porque aqui o logaritmo de D em quilômetros aparece elevado a B. Aliás, minto, falei bobagem. É D elevado a B e depois você tira o log disso. Não, peraí, só menti. E agora eu me enganei. Vou ficar devendo essa para vocês. Agora eu não me lembro se é o elevado a B é o logaritmo ou se é o D. Eu acho que é o logaritmo. Porque se fosse o D, esse B não ia aparecer aqui. Ele ia aparecer aqui fora multiplicando. Tá? Mas de qualquer maneira, agora eu fiquei na dúvida. De qualquer maneira, se for o logaritmo elevado a B, nós deixamos de ter aqui o modelo log distância. Depois eu vou dar uma olhada nessa recomendação para ver, para confirmar isso daqui e colocar um parênteses a mais nessa equação para não ter mais dúvida no futuro. E aí as curvas, as fórmulas empíricas para correção da altura do receptor, o expoente B, esse negócio horroroso aqui, ó, e o parâmetro H' dado por isso.
Essas recomendações do ITU não vem nem com explicação. É uma receita de bolo. Põe isso, põe isso, põe isso, e volta e meia eles mudam algum sinal, algum número. E toda vez que tem uma nova edição, né? Uma nova versão da recomendação, geralmente tem outro número aqui, ó, um traço. Se tivesse aqui, aqui eu não coloquei, mas se a última for a quarta versão, eles põem traço 4. Então, o último número representa a versão que aquela recomendação, em que pé está aquela recomendação. Bom, com o passar dos anos, esse mesmo ITU chegou à conclusão que o modelo do Okumura-Hata foi muito útil no passado, mas já não era, enfim, alguma coisa devia ser feito para ter um modelo melhor. Então, hoje em dia, para enlaces de rádio de VHF e UHF, o modelo do Okumura-Hata continua sendo uma referência, né? Uma referência, mas o que realmente o pessoal usa é esta recomendação do ITU. A gente não vai apresentar aqui, ela é grande, muitos detalhes. Se por acaso alguém precisar, um aluno meu de mestrado, há muitos anos atrás, trabalhou em cima dessa recomendação. Ainda na graduação, ele foi fazer um estágio na Alemanha. E o trabalho dele na Alemanha, ele trabalhava numa empresa que tinha justamente que fazer cálculos de enlace para emissoras de TV na Alemanha. E essas emissoras de TV, né, elas transmitem uma ponta lá e aquele sinal é espalhado não só para a Alemanha, mas vai para outros países também. Então, o trabalho dele basicamente foi entender a recomendação do ITU, essa 1546, ITU RP 1546, ele é famosa, e implementar isso daqui justamente para fazer o cálculo dos enlaces. O ITU fornece os dados para você levantar essas curvas numericamente. Então, tudo isso é fornecido pelo ITU. Você não precisa fazer leitura de um ábaco. Essas curvas, usando uma interpolação, elas são fornecidas. Você implementa isso no computador, entende a recomendação. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele fez mestrado comigo e a gente fez uma proposta de alteração de uma coisa específica dessa recomendação. De qualquer maneira, então essa tese de mestrado, vocês têm isso disponível, quem quiser, quem precisar, um dia na página do PPGE. É o Marco Mairink, depois eu vou mostrar o nome dele aqui. Então, se algum dia alguém precisar usar essa recomendação, tem essa tese de mestrado do Marco Mairink, porque ali ele vai destrinchar, ele destrincha um pouquinho melhor o que está por trás dessa recomendação do ITU. Tá? Então, o método gráfico, esses gráficos, esses ábacos, né, se você pegar a recomendação, são páginas e páginas e páginas de curvas parecidas com essas aqui, para diferentes situações, diferentes frequências, se é sobre enlace sobre a terra, se é enlace sobre a água. Geralmente a água, no caso, eles pensam em água do mar, né? Por exemplo, no norte da Europa tem muitos países ali cercados, né? Inglaterra, Suécia, você tem aqueles mares, então eles tinham essa preocupação. Enlace sobre água, enlace sobre terra, então são dezenas de ábacos parecidos com esse. É daqui que você tira o nível de intensidade do campo. E a partir daqui você obtém ou potência ou atenuação do enlace em decibéis. Isso foi obtido através de análise estatística de várias medidas feitas particularmente na Europa, mas lógico que os dados do Okumura também entraram nessa análise. Então, isso aqui é VHF e UHF, vai desde 30 MHz até 3 GHz, fornece curvas para diversas situações e valores, além desses, são obtidos fazendo a extrapolação ou a interpolação dessas curvas. Hoje em dia, no computador, isso é totalmente viável, né? Tanto que o Marco, no estágio dele, fez isso. Então, esse aqui é o Marco.
essa é a tese dele, uma nova abordagem para essa recomendação do ITU. O que aconteceu é que o Marco tinha um amigo que trabalhava numa empresa que fazia medidas por uma determinada operadora de telefonia celular. Eu não me lembro mais se era Telemig, eu não me lembro qual era. Mas então eles tinham dados na região da Lagoa da Pampulha. Então, alguém foi dirigindo pela Avenida Santa Rosa com um receptor na van e tinha um transmissor transmitindo, né? Mais ou menos onde deve ser ali a região do antigo supermercado Via Brasil, se eu não estou enganado. Do outro lado do aeroporto. O aeroporto da Pampulha está aqui, ó. Então, eram medidas, naquela época, para as bandas C e D e E, que estavam começando a entrar em operação. E aí o carrinho, lá na Avenida Santa Rosa, foi andando e valores foram obtidos, tá? E repara, parte desse enlace é sobre terra seca, totalmente seca. Por exemplo, aqui, ó. Aqui o enlace, se você pensar no elipsoide de Fresnel, aqui está sobre terra seca. Lógico, tem uns prédios, aquela coisa toda. Enquanto que aqui, ó, você já tem um enlace sobre terreno misto. Parte do enlace é sobre terreno seco e parte sobre a Lagoa da Pampulha. Então, segundo a recomendação do ITU, numa situação como essa, você deveria tratar tudo como se fosse seco. Aquele molhado que aparece na recomendação é a água do mar, é para enlaces mais longos. E aí o Marco estava na dúvida, né? Mas se a gente usar as recomendações do ITU, essa daqui, 1546, e tratar essa situação como sendo de terreno misto, ou seja, parte sobre terra seca, parte sobre a água, será que a coisa vai funcionar? E aí a gente não, ele, né? Ele já tinha essa recomendação implementada, ele fez as modificações. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas aqui temos um gráfico log-log da atenuação, em inglês é path loss, né? Repara que a atenuação aumenta em função da distância, sendo que aqui não está na escala logarítmica. Então é a distância, e essa distância é a distância entre o transmissor e o receptor. Aonde as medidas começaram, neste ponto, a distância é mais ou menos 1.225 metros. As medidas pararam neste ponto, onde a distância é de 1.602 metros. Então, por isso que esse é o domínio das medidas que foram feitas. Esses pontos são aquelas médias locais, obtidas pegando os dados e fazendo a média, ou seja, retirando os desvanecimentos de pequena escala, que a gente vai começar a estudar nas próximas aulas. Aí tem várias curvas aqui, ó, onde uma é a recomendação do ITU para a terra seca propriamente dita, a outra é usando a recomendação do ITU como se isso aqui fosse mar, e essa mais escura é a contribuição do Marco, ou seja, ele só considerou, porque na hora de calcular se é sobre terra seca ou terra molhada, existe lá um coeficiente que vai de 0 a 1. 1 é se for tudo sobre terra seca, 0 se for tudo sobre terra molhada. Mas na hora de calcular esse coeficiente, ele leva em consideração o percurso todo. E a ideia do Marco foi basicamente o seguinte: não, vamos usar só aquilo que é interceptado pela primeira zona do Fresnel. Por exemplo, você tem reflexão na água da lagoa, ele calculou a projeção do elipsoide, do primeiro elipsoide de Fresnel, e perguntava assim: essa área, ela cai, quanto dessa área cai dentro da água, quanto cai em terra seca? E aí que ele calculava o coeficiente dele. Olha o que aconteceu, ó. Isso aqui são as medidas, esses pontinhos, no início do enlace, onde era tudo sobre terra seca, de repente, o enlace começa a ficar misto.
Olha o que acontece aqui com a predição do Marco. Muito melhor do que as outras. Utilizando conceitos que ele estudou aqui na UFMG, exatamente nessa matéria, elipsoide de Fresnel e por aí vai. Então, quem quiser, se um dia alguém for usar essa recomendação, talvez valha a pena ler o trabalho do Marco Mairink. Está disponível na página do PPGE. Alguma pergunta? Então, prosseguindo. O rato aí, ó. O rato em azul. Ó, não sabia, tinha esquecido. Olha lá. Eu estou destacando aquilo que a gente viu na aula de hoje, ó. Essa aí, ó, é a previsão dada pelo Rata. Se você olhar as fórmulas, né, tanto do Okumura como do Rata, não tem previsão para terreno misto. Misto nesse sentido, parte sobre a água, parte sobre terreno seco. Essa é o que a recomendação do ITU em vermelho, o que a recomendação do ITU original te diz, nesse caso de lagos em ambientes urbanos, trata como se fosse terra firme. E essa foi, em verde, a nova abordagem do Marco. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que a atenuação, quando o terreno virou misto, a partir desse ponto, ó, a partir daqui, a gente sabe porque a gente tem um mapa desse negócio. A partir daqui, o terreno virou misto, ou seja, parte do enlace sobre a água, parte sobre terra firme. Repara, a atenuação caiu. Ó. Antes estava em torno de 130 dB e caiu para 115. 15 dB, coisa pra caramba. Por que a atenuação caiu? Por que a potência no receptor aumentou? Que acaba que fica sem obstáculo e reflete na água também, né? Isso. Não, reflete mais, inclusive, né? É mais Na a parte água. da reflexão, né? Espalha menos, exatamente. Você tem menos obstáculos, isso é o principal. E, além disso, você tem uma reflexão num terreno liso, né? Quase liso, né? Que é a água. Não espalha, que se fossem prédios, esse negócio espalharia em diversas direções. Então, menos obstáculos e reflexão sobre a água, exatamente. Mas repara que essa quantidade maior ou menor de obstáculos não entra na recomendação do ITU, até onde eu me lembro. Até onde eu me lembro, posso estar falando bobagem. Então, essa correção do marco não teve nada a ver com o fato de ter mais ou menos obstáculos. Ele só mudou o tratamento da reflexão, usando o percentual que está dentro do elipsoide Fresnel, primeiro, e ignorando o resto. E, ó, ou seja, tem a ver, né? A ideia não é difícil, a ideia é simples. Tem a física por trás, dá para entender por que isso acontece. Interessante foi ver que a abordagem concordou bem, pelo menos com essas medidas que nós tínhamos. Também há medidas que não estão aqui, que também foram feitas em Brasília, mas essas não estão aqui nessa transparência. Então, repara, o rapaz conseguiu só utilizando o sentimento físico, ele precisa de Fresnel, raio refletido, aumenta, diminui, ele conseguiu bom, pelo menos nessa situação, um resultado melhor do que as abordagens tradicionais. Tem uma outra recomendação do ITU-R, radiopropagação, que é a 1812. Ela complementa essa 1546, levando em consideração o relevo do terreno. Então, ela faz umas correções segundo o relevo do terreno. E essa figura foi tirada dessa recomendação, então vocês estão vendo que o pessoal lá do ITU não é terraplanista, né? Eles acreditam que a Terra seja esférica. Então, logicamente que essa escala aqui está exagerada, justamente para poder ilustrar. Então, dependendo do terreno,
ou não vai ter visada direta entre o receptor e o transmissor. Então, utilizando esses ângulos, conforme estão definidos na figura, você faz correções na recomendação 1546. Então, isso já foi dito antes, sem estar reforçando aqui. Note que o modelo de rata, na verdade, o Okumura rata, né? Ele é um modelo log distância. E se você pegar valores típicos de altura de antena, em microcélulas, 10 metros. Geralmente ficam nas paredes dos prédios. Em macrocélulas, 100 metros de altura. Então, repara, eu fiz aqui duas simulações, dois cálculos. Um assumindo a altura de 10 metros, outro de 100 metros, para ver que valor dá. E foram esses os valores. Então, repare, em ambientes urbanos, esse índice, essa inclinação N da reta, log distância, ela está entre 3 e 4, que são valores típicos para ambientes urbanos. Tá? Mas se o enlace for muito curto, são enlaces que não são cobertos por esses modelos do Okumura rata. Né? O Okumura rata é para distâncias maiores do que 1 quilômetro. Mas hoje em dia as células estão cada vez menores e aí você já tem enlaces, áreas de cobertura menores, com raios, né? Se aquilo for uma área circular, raios menores de 1 quilômetro. E essas variações já não são descritas corretamente por esses modelos empíricos. Imagina que você tem uma antena na esquina cobrindo ali o cruzamento entre duas grandes avenidas. Ali no meião não tem prédio nenhum, né? O cruzamento entre duas grandes avenidas. Esses modelos empíricos, baseados em medidas para distâncias muito maiores do que 1 quilômetro, eles vão falhar completamente. Então, nessas situações, enfim, em determinadas situações, outros modelos são utilizados. E existem um monte de modelos. Eu só vou mostrar aqui um deles. Só vou falar sobre um deles, que é esse do Wolfish-Bertone. E eu só escolhi esse modelo por causa do Cássio, porque tem difração envolvido, o Cássio mexe com essas coisas. Então, o Bertone, que não sei se ainda é vivo, mas é um professor muito famoso, trabalhava na Universidade de Nova York, e o Wolfish provavelmente era aluno de doutorado dele. Então, em 88, foi publicado um artigo onde eles levam em consideração outros mecanismos de propagação, no caso de fração, por causa dos prédios, e esse modelo aparentemente deu resultados tão bons que aí um estudo europeu, novamente o COST, acabou ampliando, incorporando esse modelo do Wolfish junto com outro de um japonês, e aí você vai chegando em modelos cada vez melhores para situações específicas. Então, no caso aqui do Wolfish-Bertone, o que o Wolfish fez foi assumir uma distribuição regular de obstáculos. No caso aqui, essas áreas achuradas representam prédios. Isso, se não me engano, isso aí é um ambiente nova-iorquino, vamos dizer assim, né? O Bertone era da Universidade de Nova York. E aí ele pensou nos principais mecanismos de propagação que fazem com que informação chegue até um receptor localizado entre esses prédios. Então, um dos mecanismos de propagação, repara, não vai ter raio direto aqui, é tudo bloqueado pela quantidade massiva de prédios. O mecanismo de propagação predominante é a difração. É raio que bate na aresta do prédio, difrata e chega até o receptor. Ou no topo do prédio, ou até por uma aresta lateral. Você tem reflexões, por exemplo, esse raio conseguiu refletir nesse prédio e, eventualmente, pode ser que ele chegue até o receptor. Você pode ter raio que, depois de refletido, difratado, ele... Enfim, os prédios não são condutores elétricos perfeitos, então tem onda, energia que é refratada
passa lá pelas paredes internas do prédio e chega até o receptor. E por aí vai. E situações onde você tem mais de um mecanismo. Por exemplo, aqui você tem difração nessa aresta, reflexão no chão, na rua, e depois vai e refrata novamente, difrata novamente e eventualmente chega até o receptor. Então, no caso do Alphy Bertone, ele levou em consideração, se não me engano, depois de ter feito medidas, quais os mecanismos mais relevantes para aquela situação, aquele cenário. E aí eu vou andar um pouco mais rápido, porque são fórmulas totalmente empíricas e baseadas em fórmulas assintóticas, totalmente fora do escopo do curso. Mas utilizando um modelo aproximado, gume de faca, ó, vários gumes de faca, estudando esse modelo do ponto de vista das equações de Maxwell, ele chegou nessas fórmulas horrorosas aqui. E o mais interessante, vou passar mais rápido, ele foi depois medir. Então, repara, mais uma vez, é um modelo log-distância. A fórmula do Alphy-Bertone é essa reta que passa aqui, ó. Esse é o modelo log-distância que leva em consideração esses cenários com muitos prédios. E aí tem aqui, esses dados foram tirados do artigo, são 6 regiões distintas, e, segundo eles, o modelo deles é muito bom, com exceção desse caso daqui, na maior parte passa no meio das curvas, dos valores medidos. Então, na verdade, tem uma gama de modelos físicos. Esse do Alphy-Bertone é apenas um deles. Tem um outro modelo que vale para grandes cruzamentos entre grandes avenidas. E aí o pessoal vai pegando esses modelos, geralmente são trabalhos de doutorado, e vão adaptando, vão aperfeiçoando para determinadas situações. Falei para caramba. Alguma pergunta? Professor, eu tenho. Oi. Foi na questão lá do trabalho que você mostrou que tinha a medição por cima da lagoa? É só que o... É que a atenuação é menor, mas então a reflexão por cima da lagoa é menor, né? Ou é maior? É maior, você tem menos espalhamento. Mas se a reflexão é maior, a chance de... não deve ter interferência destrutiva no receptor e vai ser maior a atenuação? Com certeza, mas lembra o seguinte, inclusive a gente mostrou esse gráfico, só um momentinho, eu acho que esse gráfico, estou saindo aqui da apresentação, só um momentinho. Deixa eu ver se tem esse gráfico aqui. Tem sim, que eu me lembro, peraí. Só um segundo. Quando a gente estava justificando o modelo log-distância, eu mostrei 2 casos que a gente já tinha estudado antes. Um é o modelo do espaço livre, o outro era o modelo de 2 raios. Então, aqui, ó, nessa figura, em azul, é o resultado log-distância do modelo do espaço livre, n igual a 2. Enquanto que em vermelho é o modelo da Terra plana, o modelo de 2 raios. Então, enquanto a diferença de percurso, né, entre raio direto e energia refletida, enquanto essa diferença de percurso vai fazendo com que, ora, a contribuição seja destrutiva, ora, construtiva, você vai tendo essas oscilações aqui, ó, esses desvanecimentos. Mas chega uma hora que o enlace fica tão comprido que essa variação, essa diferença de percurso para de dar volta no relógio. Então, para de haver oscilação, você tem uma queda, que no caso de ser um modelo terra plana perfeito, né, passa a ser de 40 dB por década, mas repara, não tem mais essa, como é que eu vou dizer, essa interferência, hora destrutiva, hora construtiva. Então, quando o enlace começa a ficar muito comprido, essas oscilações tendem a parar.
E aí o que acontece é quanto menos você espalha o campo refletido, o campo espalhado, mais energia, e quanto menos bloqueio, né, mais energia chega no receptor. Então, naquela situação, essas oscilações já não estão mais acontecendo. Você já está mais ou menos nesse regime aqui, ó. Com os prédios, a inclinação tende a ser maior, com obstáculos. A gente acredita que essa seja a explicação. Isso para você convenceu ou não? O- Oi? Não, não exatamente, porque assim, Hum? que a influência dos prédios tanto eles podem ocultar, né, é, o raio que está chegando, aí vai Isso. chegar só por refração, Uhum. quanto eles vão influenciar os raios refletindo outros raios. Mas a minha questão é que em cima da lagoa, a ideia é que a reflexão seja menor, não que o que chega mais é Não, só o refletido. não, que a reflexão seja maior. A quantidade de energia que chega no receptor refletida ou espalhada é maior. Essa que é a ideia. Mas aí a chance de ser destrutiva não é maior? Porque esse gráfico mostra exatamente isso, não? Que. Sim, mas a partir de uma distância, essas oscilações, elas param. Hum, Então, a queda, a quantidade de energia, você vai ter essa situação, hora construtiva, hora destrutiva, enquanto as alturas das antenas forem significativas em relação ao comprimento do enlace. Mas na medida em que, não sei se está dando para ver, ó, na medida em que o comprimento do enlace passa a ser muito maior do que as alturas do transmissor e do receptor, você uhum, deixa de ter esse regime oscilatório, passa a ter um regime onde a energia deixa de oscilar com a distância. E aí, uhum. quanto menos obstáculo tiver na frente, quanto mais lisa for a superfície, mais campo chega até o receptor. Você quase não tem mais diferença entre o raio direto e o raio refletido. Eles estão, é como se fosse uma frente única. Ah, tá. Hum, A incidência é tão rasante que as trajetórias do que é direto e do que é refletido deixam de fazer sentido. A não ser que a antena fosse muito diretiva. uhum, Não é o uhum. caso aqui. Tá, entendi. Beleza ou não? Beleza, beleza, agora foi. Obrigado. Mais alguma pergunta? E se isso não fizesse sentido, ele não teria tido esse resultado. O que ele usou aqui? Exatamente o conceito do elipsoide Fresnel. Falou assim: ó, eu vou considerar que o que refletiu foi aquilo que refletiu na área que corresponde à interseção do primeiro elipsoide de Fresnel com, no caso daqui, né, ele não considerou as alturas dos prédios, pensou em tudo plano. As correções ele pode ter feito lá no modelo do ITU, mas para esse cálculo de quanto está sobre terra firme, terreno seco, né? Quanto está sobre terreno seco, quanto está sobre terreno molhado, ele assumiu tudo plano e simplesmente essas fórmulas não são difíceis, né? A fórmula de uma elipse, ele achou a equação da elipse correspondente à interseção do plano com o elipsoide, perguntou assim quanto vale o eixo mais longo e utilizou isso para fazer. Ele tinha todos esses dados no computador, né? As dimensões, etc. E ele utilizou isso para achar o coeficiente. 1, tudo sobre terra seca, 0, tudo sobre terra molhada. Ele achou esse coeficiente simplesmente utilizando o coeficiente, o elipsoide de Fresnel. Ou seja, se essa ideia tivesse errada, não teria dado tão bom resultado, né? E outras simulações foram feitas em Brasília,
num daqueles lagos, não sei se é Lago Paranoá, e deu algo semelhante. O resultado foi bom. Não sei se foi tão bom quanto esse, mas teve uma concordância melhor. Então a ideia não deve estar tão ruim assim. Tranquilo? E repara que aqui, ó, continuou batendo, mesmo com os prédios, bateu. Aí a questão de saber quem é o melhor, se é o ITU, se é o Rata, mas enfim, bateu. Aqui era ITU puro. Só entrou a abordagem dele a partir do momento em que o enlace passou a ter parte dele sobre a Lagoa da Pampulha. Bom, e para finalizar essa aula de hoje, só restou falar aqui que existem também modelos indoor. No caso de enlaces dentro de prédios, salas de escritórios, como o ambiente começa a ficar menor, né, quando comparado com o comprimento de onda, então você pode começar também a utilizar técnicas, traçado de raios, enfim, técnicas baseadas na solução numérica das equações de Maxwell, que não é o caso aqui, tá? Então, já tem muito trabalho, inclusive o Cássio também, eu não sei se eu cheguei a orientar, mas o Cássio com certeza chegou a orientar, utilizando essas técnicas dentro de ambientes, ou melhor, em ambientes indoor. Mas, de qualquer maneira, existem várias técnicas, fórmulas mágicas, recomendações do ITU, se não me engano, onde você continua tendo o modelo log distância aqui, continua sendo um modelo log distância, mas agora com correções que tem a ver não só com os níveis, ou seja, as lajes que formam o chão dos diferentes andares, mas também as paredes. Então, por exemplo, se você tiver o transmissor num andar e o receptor em outro, você conta quantos andares tem entre um e outro, e para cada um deles tem um fator de atenuação, que eu não me lembro de cabeça quanto é. E idem para paredes. Se você tiver várias paredes, ou melhor, aqui são quartos, né? Salas, perdão, partição. Vários blocos de salas entre o transmissor e o receptor. Você conta, mais ou menos, né, quantas salas você tem entre um e outro, e isso, obviamente, aumenta a atenuação do enlace. Então, modelos como esse foram desenvolvidos por vários pesquisadores, entre eles o próprio Rapaport, o autor do livro-texto, junto com os seus alunos. Eles desenvolveram modelos como esse não só para prédios de escritório, mas também para plantas de fábrica, né? Fábricas, onde você tem situações com vários compartimentos. E por aí vai, né? Na verdade, existem muito mais modelos, a gente só mencionou rapidamente alguns deles, talvez os mais famosos, não necessariamente os melhores, tá? Mas o mais importante nesse conjunto de transparências foi apresentar o modelo log distância, o sombreamento log normal e, consequentemente, a percentagem de área coberta. Então, esses três, de certa forma, neste curso, lógico, aí você pode pensar no Rata como sendo log distância, você pode, enfim, tá? Mas, basicamente, o log distância, o sombreamento log normal e a percentagem de área coberta fazem o tratamento estatístico do desvanecimento de larga escala causado por sombreamento e a média, a mediana, que é a variação da potência ou da atenuação com a distância. O que ficou faltando para terminar o curso é tratar estatisticamente dos desvanecimentos de pequena escala que estão associados com multipercurso. Então, a partir da próxima quinta-feira, a gente vai começar a falar primeiro sobre o multipercurso, os principais efeitos físicos, e aí, depois da segunda prova, aí sim o tratamento estatístico desse efeito de multipercurso, né? Os efeitos de multipercurso, por exemplo,
são os que impedem ou dificultam a implementação de serviços sem fio com altas taxas de transmissão. Pelo fato de você ter multipercurso e, consequentemente, os desvanecimentos de pequena escala, isso torna muito mais difícil você distribuir informações com altas taxas do que, obviamente, utilizando cabo. O problema do cabo é que você tem que quebrar o chão da cidade, passar cabo, fibra ótica, TV a cabo, mas, em compensação, você não tem multipercurso, você está livre dos problemas atmosféricos, chuva em particular, mas aí você perde mobilidade, né? Por motivos óbvios. Então, se você quer mobilidade e, mesmo assim, altas taxas de transmissão, os efeitos multipercurso acabam prejudicando. Então, é óbvio que o tratamento estatístico desses efeitos é fundamental e a gente vai começar a estudá-los depois da segunda prova. Se não me engano, temos mais 2 aulas antes da segunda prova, tá? Basicamente, a gente já viu quase tudo que vai cair nessa segunda prova. Tem um ou outro detalhe que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas a segunda prova é basicamente log distância, sombreamento log normal, percentagem de área coberta, Okumura-Hata, porque Okumura-Hata é log distância, tá? Então, ao invés de dar um log distância, posso falar, usa o Hata, é o teu log distância. Não deixem de fazer os exercícios. Essa segunda prova, historicamente, é aquela onde a turma vai melhor. Menos disciplina, menos matéria, tá? Então, estudem, não deixem de fazer os exercícios que estão no livro do Rapaport. E alguma pergunta, né? Ou faz agora, ou faz depois, ou manda e-mail em relação a isso. Então, a aula de hoje é mais curta, vai até aqui. Na próxima aula, a gente já vai começar com o 6º conjunto de transparências. Alguma pergunta, pessoal? Bom, não tendo nenhuma pergunta, vou desejar para vocês uma boa semana. A gente se vê na quinta-feira. 5. Kaique e Ezequiel. Alguém está acompanhando desde o início as pessoas que vieram na aula de hoje? O Ezequiel, eu sei que ele entrou no início. O Kaique chegou a entrar? Alguém, por acaso, percebeu? Eu acho que ele não entrou, não. É. É. Alguém conhece ele? Alguém entra em contato com ele? No outro dia ele falou uma coisa para mim, eu fiquei bem preocupado. Parece que ele está meio fora de esquema. Enfim. Beleza, pessoal? Então, até a próxima quinta-feira. Eu vou... Ih, estou gravando. Bom, só um momentinho.